exortação nesta manhã vai vir da palavra de Deus. Nós vamos estudar 1 Timóteo, por favor, ir para 1 Timóteo capítulo 4. E eu vou fazer uma introdução, nos lembrando algumas coisas sobre o qual nós falamos na última vez que eu estive aqui, que eu creio que foi 2 semanas atrás. Nós falamos sobre piedade. E, na verdade, eu queria ter uma segunda parte daquele sermão, mas, às vezes não pode falar tudo de uma vez. E a segunda parte seria, se piedade é importante, como é que nós podemos obter esta vida, vamos dizer, essa vida de santidade? Como é que nós podemos crescer em santidade? Nós aprendemos naquele dia que piedade, essa visão de piedade, ter uma vida piedosa, santidade, uma vida santa, é muito importante. Era um sermão baseado em Romanos capítulo 12, que nós até temos lido hoje. Romanos 12, capítulo 1 e 2, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo. Agora, apresentai vosso corpo por sacrifício vivo diante do Senhor não é uma tarefa leve. Isso é uma tarefa muito séria, é a coisa mais nobre. Na verdade, é exatamente o propósito, o fim principal do ser humano. E reconhecendo nossa perspectiva bíblica, reconhecendo o real estado do homem depois da queda, pensar em ter uma vida mais parecida com Cristo ou mais parecida com Deus é um grande e imensa alvo. Porque a queda é devastadora. E essa foi a primeira parte do nosso sermão. Que queda? E nós lembra, Romanos 1, versículo 18, capítulo 2, capítulo 3, todos aqueles capítulos já estavam mostrando-nos a total depravação do homem. Aí Paulo, ele também, depois de demonstrar a depravação total do homem, ele vai explicando ali as doutrinas da graça. Graça imerecido. E esta graça no final de toda aquela conversa, ele chega em Romanos 11 e ele exclama: "Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus." Estas verdades são maravilhosas. É profunda esta riqueza e nós precisamos meditar nesta graça abundante. E isso tem que animar nossas vidas, porque nós reconhecemos que nós não merecemos nada disto. Nós merecemos, na verdade, o oposto disto. Então, gratidão por tudo que Deus tem feito é exatamente a resposta adequada, lógico, coerente, certo, nosso culto racional. Nós devemos viver assim, logicamente, por causa das bênçãos tão grandes, tão belas do Senhor. Então, gratidão leva, um coração cheio de gratidão é muito parecido a esta ideia de piedade. Um coração piedoso, ele é cheio de gratidão, tão cheio de gratidão que ele vai agir, ele vai dedicar tudo que ele é, tudo que ele faz, tudo que ele pensa, à glória do Senhor, por causa da beleza do Senhor. Então, mais uma vez, é isso que Paulo exclama, né? Ele fala: por isso, baseado nesta teologia, rogo-vos, Igreja de Cristo Jesus, pelas misericórdias de Deus, pela graça do Senhor, que vocês vivem uma vida santa. Não vos conformais com este mundo, mas transformai-vos pela renovação
da vossa mente. Então, estas palavras que nós não temos explicado muito, nós não temos ainda a oportunidade de pensar sobre este conceito. O que é não vos conformeis com este mundo? Como é que isso funciona na vida cristã? Isso é doutrina na teologia que nós chamamos de santificação progressiva. Ao longo da nossa vida, desde a infância, se você nasce numa igreja cristã, você é batizado desde criança e você tem esse grande privilégio e objetivo na vida de se tornar mais parecido com Cristo. Ser uma pessoa piedosa. Santificação progressiva é o meio, é o caminho para atingir este método. Então nós devemos, como o povo de Deus, entender muito bem como funciona santificação em nossas vidas. E certamente nós temos lembrado e nós temos estudado aqui aqueles conceitos, por exemplo, em Efésios, Colossenses, que fala assim, que nós devemos despojar do velho homem, aquele natureza caído, o velho Adão primeiro que caiu, e que levou todos nós por debaixo daquela queda, aquele velho homem que nós precisamos despojar diariamente. E nossa mente, nossa vida precisa ser renovada diariamente. Espírito de vosso entendimento. Isso é uma prática diária. Isso não é uma coisa que acontece num instante. Nós nos tornamos parecidos com Cristo no momento. Nós estamos declarados justo num momento, num ato de Deus. Uma declaração de Deus. E o nosso privilégio depois daquele nova vida colocada em nós, aquele novo coração, a palavra diz que nova criatura é. Então agora é nosso dever e privilégio de caminhar, de andar para a cidade celestial, se tornando mais parecido com Cristo. E por isso, se você quer viver assim, você vai ter que viver contra a correnteza do mundo. É uma vida muitas vezes solitária. É uma vida difícil, arduoso. Então você vai ter que ter coragem e você vai ter que ter uma visão elevada do Senhor e da graça dele. Por isso nós devemos acordar toda manhã pensando na graça do Senhor. Para que nós podemos ser motivados diariamente para lutar a batalha da fé. Então este foi a visão de piedade, e nós já falamos sobre isso. E é muito fácil, né, irmãos? Eu creio que nós concluímos dizendo que é fácil proclamar, por causa dessa teologia toda, sola Dei Glória. É fácil proclamar isto com nossos lábios. Nós não recebemos muito neste país de tanta liberdade religiosa, nós não recebemos nenhum perigo quando nós declaramos isso. Mas o que é difícil é viver isto, dia após dia. Amados, nós estamos começando um novo ano. Não sei se essa tradição é tão forte no Brasil como nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos, no final do ano, pensando no novo ano, as pessoas fazem essas resoluções. Vocês têm isso aqui no Brasil? Né? É uma nova determinação. Este ano eu vou começar uma dieta. Eu vou perder aqueles quilos. Ou eles vão trabalhar mais no saúde. Nós temos essas resoluções. Né? Algumas pessoas querem se tornar mais forte. Então eles vão dedicar aquilo diariamente. Eles vão lá na academia e fazer todo aquele trabalho. Agora, nesta manhã eu gostaria que nós pensamos sobre um objetivo bem maior.
E este é o objetivo de piedade, de formação espiritual, educação na justiça. Como é que nós podemos viver, não somente proclamar sola e glória, mas como nós podemos viver isto. Pensa, mais uma vez, naquele queda, irmãos. Eu sei que às vezes isso é chato ouvir tantas vezes sobre a queda. Até ouvi uma brincadeira estas semanas por causa do Natal, né? Que o Santa, ele não visita a casa dos calvinistas. Por quê? Porque eles estão sido todos maus. Eles não temos andado, né? Com obediência aos pais e tudo mais, porque os calvinistas eles enfatizam. Então até o mundo brinca com a gente, mas é muito importante reconhecer este queda em nós, porque se a meta da vida cristã, se a meta da vida é atingir santidade, mas nós estamos começando aqui embaixo, nós precisamos se preparar. Isso vai ser uma guerra arduosa. Isso não é uma tarefa fácil, não. Esta é a tarefa, este é o objetivo mais difícil para atingir deste mundo. E se nós não temos esta noção da dificuldade de progresso na vida santa, nós não vamos guerrear com o foco necessário. Nós vamos guerrear uma batalha menorzinho. Mas a queda é profunda e arruinou o homem. Então, irmãos, vamos pensar, meditar o que a palavra de Deus diz sobre este assunto. Como é que funciona esta transformação? Através da renovação da vossa mente, que Romanos 12 proclama. Como é que funciona esta formação espiritual? Eu creio que a Bíblia é o único lugar que vai responder adequadamente esta pergunta. Como é que alguém que nasce totalmente quebrado pode se tornar ao longo da vida mais parecido com Cristo? A palavra de Deus é o manual perfeita, suficiente, exata para esta tarefa. Talvez ele não é suficiente para muitas outras tarefas que você quiser, mas se você quer se tornar mais parecido com Cristo, este é o manual absoluto. E em 1 Timóteo 4, nós temos pelo menos uma boa indicação, né? Certamente este é parte, e nós não podemos falar tudo numa sermão só, mas é uma parte importante desta transformação espiritual, essa formação espiritual, e que nós devemos então meditar nisso nos próximos minutos. Eu vou ler 1 Timóteo, então, 4. Alguns versículos aqui. Vou começar com o versículo 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro. Expondo a palavra de Deus, sendo fiel à doutrina cristã. Timóteo, você vai ser um bom ministro. Alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Agora o apóstolo Paulo está falando a este cristão, a este servo, ensinando a ele alguma coisa muito importante, que também é importante para nós, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e de que há de ser. Fiel é esta palavra e digno de inteira aceitação. Vamos pausar neste primeiro momento, então, irmãos, e pensar sobre isto.
Versículo 11, se você coloca seus olhos para lá mais um pouco, diz assim: ordena estas coisas e ensina estas coisas. Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Quer dizer, isso que eu estou ensinando você, Timóteo, é para que você vive de acordo com isto e que você se torne um padrão, quer dizer, um modelo para todo o rebanho. Quer dizer, esta informação que está sendo falado para Timóteo é para todos nós, todo o povo de Deus, sem exceção. Isso não é só para a classe espiritual da igreja, mas é para todos os santos. Em capítulo 6, se você só coloca seus olhos para lá, mais uma página, versículo 11 começa assim: tu, porém, o homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Esses são os objetivos da vida cristã: piedade, amor, lealdade, dedicação ao Senhor. Combate o bom combate. É uma guerra santa para viver este tipo de vida. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, e de que fizestes a boa confissão perante muitos testemunhos. Então, primeiramente, amados, vamos dedicar nossa atenção nestas palavras: exercita-te pessoalmente na piedade. O que significa isso? Para se tornar mais parecido com Deus, com Cristo, então, o apóstolo Paulo, a palavra de Deus está dizendo para nós que você vai ter que exercitar pessoalmente neste objetivo. Esta é a sua ocupação específica. Este é, assim, deve ser seu foco diário. Esta é a sua atividade primordial. Antes que você faça qualquer outra coisa, antes de querer ser bela, saudável, forte, este é o objetivo primordial de nossas vidas. Busca piedade. Lembra que a definição de piedade é aquele vida de gratidão, aquele temor, respeito e amor para com Deus por todos os benefícios do Senhor. Graça merecida. E isso cria em nós um coração quebrantado, um coração alegre, um coração motivado para servir este Deus. Esta é a visão de um coração piedoso. Agora nós precisamos fazer um exercício. Agora, exercício físico é de pouco proveito. Agora, talvez nas nossas épocas, a época era em qual nós vivemos, às vezes tem um impacto sobre nossa interpretação. Por exemplo, Calvino, quando ele está olhando para este texto, ele está olhando naquele contexto católico romano, onde tinha muitas atividades espirituais que a igreja, pelo menos os líderes, estavam fazendo. Aquele esforço, muitas vezes, físico. Hoje em dia, no interior, vocês podem ver ainda aqueles católicos aparentemente piedosos que estão subindo ali naqueles montes de joelhos, fazendo um esforço físico. E a palavra diz: o exercício físico para pouco é proveitoso. Esse tipo de atividade, se não é feito debaixo de padrões bíblicos, não vai ajudar no crescimento espiritual. Ações meramente externas, meramente uma função da religião, vigílias, jejuns prolongados, prostração em terra e atos afins. Essas ideias, essas observâncias, diz ele, Calvino, supersticiosos dessas coisas, eles não ajudam na vida espiritual. É exatamente isso que Colossenses trata, este problema.
Quando o apóstolo Paulo ali, ele fala assim em Colossenses 2, não precisa ir para lá, só ouve, por favor. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Este é o problema com esse tipo de exercício físico. É doutrina dos homens, em vez da doutrina da palavra de Deus. Então, essas regras de vida, estes objetivos que são meramente humanas, nós podemos, às vezes, nós chamamos de legalismo, Esses são problemáticos. Por que eles são problemáticos? Porque primeiro, eles não são práticas bíblicas. Não que o exercício de piedade é um problema. Não, isso é um valor. Ele está ensinando isso aqui para a gente. Nós devemos exercitar pessoalmente na piedade. Mas práticas, muitas vezes tradições humanas, eles erram no ensinamento deles. A igreja de Roma estava cheia de erros, heresias, corrupção. E nosso amigo, pastor Kenneth Whiskey, ele escreveu alguma coisa que eu achei muito interessante sobre a reforma protestante e sobre a igreja católica. De um lado você tinha este problema, deste tipo de heresias, mas no outro lado você tinha um outro tipo de reação contra aquilo que era radical. Isso é chamado a reforma radical. E este é o problema de muitos evangélicos de hoje. Ele substituiu os erros papistas por outros erros tão ou mais perniciosos. Então, às vezes, nós achamos, não, a igreja evangélica está bem, porque nós não somos católicos. Mas não é tão assim. Sim, a igreja católica tem erros, mas muitos evangélicos também têm muitos erros. Eu imagino que vocês até pensam, às vezes, quando estão ali na rua, é difícil para nós admitir que nós somos evangélicos. Quando eu estou evangelizando, especialmente no Uber, quase sempre acontece, eu estou falando com eles e eu tenho que dizer que eu sou evangélico, mas eu tenho que dar milhões de explicações para dizer, olha, gente, não é esse que vocês estão vendo na televisão. Eu não sou daquele tipo de evangélico. Porque nosso Deus pactual, Ele fala com a gente através da palavra de Deus. Então nós não precisamos inventar modas, nós não precisamos inventar coisas para que nós podemos se tornar mais piedosos. Mas o texto diz que a piedade para tudo é proveitoso. Esses exercícios físicos, até outros intérpretes, eles não vão dizer que aquela atividade física está se referindo a este tipo de piedade eclesiástico, exercícios que não são bíblicos, mas eles estão dizendo, não, exercício físico é bom, um pouquinho, então pode, ele tem seu efeito na saúde, mas é muito mais importante a piedade para tudo. Piedade é proveitoso para esta vida e para a vida eterna. Então, amados, piedade. Nós precisamos reconhecer bem esta palavra. Entender exatamente o que ele significa, porque isto é nada mais, nada menos do que o fim principal do ser humano. O único meio, a única maneira que nós podemos glorificar a Deus é de se tornar mais parecido com Ele, porque Ele é o único que é glorioso. Então, para glorificar Ele, nós precisamos crescer na semelhança dEle. E Ele explica para nós em várias passagens que isso, Romanos 8, por exemplo, 29, que diz exatamente isso. Esta razão Ele te elegeu. Então, irmãos, vamos pensar um pouquinho mais sobre esta ação.
A palavra diz assim: rejeita as fábulas profanas, mas exercita-te. A palavra, talvez você já conhece. A palavra do grego que é usado aqui. É gymnazo. E é onde nós retiramos essa palavra do português. Ginásio. Aonde muitos brasileiros estão indo todos os dias e eles estão ali malhando. Porque eles querem ter uma aparência física bela. Então, o que eles fazem? Eles fazem uma programação. Eles são disciplinados àquela atividade, porque eles querem crescer. Eles têm uma meta, um objetivo, e eles organizam a vida deles, eles acordam mais cedo para atingir aquilo que está no coração deles. Quando eu jogava basquete, eu tinha que acordar cedo. Eu tinha que treinar centenas, talvez milhares de sessões por dia, porque eu queria ser melhor. E vocês conhecem isso em qualquer área da sua vida. Você quer se tornar um grande médico, um grande advogado. Hoje em dia, os brasileiros eles se dedicam tanto aos estudos, porque eles querem passar no Enem. Eles querem entrar na universidade para ter uma vida boa. É o objetivo, então eles vão dedicar aquilo, eles vão exercitar aquilo. Eles implementam isso diariamente. Agora, vou trazer mais uma passagem em conexão com este, que é importante, e nós já falamos bastante sobre isso, que é 2 Timóteo 3,16. Eu acho que você já tem decorado essa passagem. Onde é dito assim: toda a Escritura é inspirado por Deus e é útil para ensino, para repreensão, para correção e, finalmente, para a educação na justiça. Educação na piedade. A Bíblia é o manual perfeito. E a palavra que é usada ali, nessa última frase de 3,16, que é traduzido assim em português, educação na justiça, é paideia. Certamente é ali que nós pegamos essa palavra pedagogia, né? Então a palavra é o tutor. Nós entramos como cristãos na escola de Cristo. Este é nosso objetivo com nossos filhos. A igreja é a mãe educadora. E aonde é educação, aonde isso é feito aqui, na escola dominical, mas ali também no lar. Que um pai e mãe, eles foram educados na igreja e aí eles são preparados para transmitir isso para os filhos. E eles, então, têm uma geração depois de geração de uma paideia cristã, uma escola cristã. E no que? Em piedade. Para crescer em santidade. Educação na justiça. E para alcançar este objetivo, este fim, educação na justiça, mais uma vez, a palavra é o perfeito guia. Como viver de acordo com a lei do Senhor, como amar nosso próximo, como ser pessoas plenamente restaurados, é a palavra de Deus, que é o manual perfeita. Agora, essa educação, essa paideia interessante, nós podíamos ter tempo de estudar exatamente o que significa esta palavra. É um pouquinho diferente do que simplesmente ensinamento verbal. Aquela outra palavra, nutheteo, aconselhamento. Mas paideia parece que é mais, vamos dizer, holística. Não é simplesmente verbal, mas é ação, é obediência, é uma vida por sacrifício vivo. Esta é a educação cristã. E não é fácil. É uma batalha.
Vocês que malham ali, vocês sabem, quando você está na repetição 10, tudo está queimando, você quer desistir. E muitos de nós já desistimos, nós nem queremos descer ali para andar, porque arde nossas pernas, nós ficamos cansados, nós não temos energia, nós não temos tempo para essas coisas. Mas se nós fizermos, nós vamos ver que tem dor. E não é fácil fazer aquilo. Agora imagina tentar ser mais parecido com Deus, aqueles que estão totalmente depravados. Alguém tentar ser forte quando eles têm um câncer. Eles vão precisar toda a ajuda do Espírito do Senhor. É uma vida arduosa, é uma batalha que vale a pena, mas é uma batalha que nós vamos ter que lutar. A palavra de Deus diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Ir atrás de Cristo. Este é a academia cristã. Entra na escola de Cristo. Olhando para esta interpretação, queria trazer algumas análises históricas para vocês. E nós vamos tentar terminar. Na interpretação desta passagem, claro, muitas outras passagens que falam neste mesmo sentido. Certamente, na época da Reforma, nós estamos celebrando este ano, esse último domingo, onde nós podíamos falar sobre 500 anos da Reforma, porque semana que vem já é 2018 e é 501 anos. Ainda é 500 anos, então é o último dia de falar sobre Reforma, né? E a interpretação bíblica dele sobre estes aspectos, sobre piedade, sobre a vida cristã. E a vida monástica católica romana estava sob ataque nessas épocas. Martinho Lutero atacou e Calvino também atacou. E eles estavam reclamando que, olha, aquelas práticas não são totalmente certas, não. E uma das reclamações deles, eu creio que isso é muito importante para nós ouvir. Uma das reclamações de Calvino sobre aquilo que eles estavam fazendo não era exatamente que eles queriam fazer essas práticas. Exercita-te pessoalmente na piedade, então eles estavam tentando fazer aquilo. Mas quem estava querendo fazer aquilo? Só uma classe de elite. Ali nos monastérios, os monges. E o clamor do reforma era que todo o povo de Deus tinha a acreditar e viver de acordo com esses princípios. Toda a igreja tem os privilégios e os direitos do discipulado em santidade. De perseguir isto como objetivo adequado para a vida deles. Se nós podíamos refletir sobre esta ideia, nós podíamos ver como isso transformou a Europa e o Novo Mundo, os Estados Unidos, onde aquelas ideias foram implantadas ali, e todo o Ocidente, na verdade. Com tristeza, por causa do catolicismo romano do sul das Américas, estas ideias ainda estão prolongando. É difícil para nós ver isto, mas é importante, certamente, isso transforma a vida da igreja e do povo de Deus. E este tem um impacto também sobre a cidade. Então, o que eles estavam criticando era um grupo de homens que se separava do povo e estava inventando novas maneiras de se tornar mais santos que todos os outros. Nós vamos separar da sociedade para viver uma vida santa. E uma das grandes proclamações baseadas na palavra de Deus da reforma era: gente, nós precisamos fazer isso no Recife.
Nós precisamos sair do deserto ali, onde vocês estão querendo fazer essas coisas santas, e vocês precisam trazer isso para os lares. E cada pai, ele tem que ser um profeta ali no lar, guiando, ajudando os filhos a crescer, entrar na escola de Cristo e diariamente tomar a cruz e seguir Cristo. Seguir a Cristo. E tem vidas disciplinados, treinados em justiça, em santidade. Eles não gostavam desta ideia de dois tipos de cristãos. Não gostava do separatismo nem do elitismo deste tipo de distinção. O que acontece no SPN, ali no seminário? Sim, eles devem ser modelos. Eles devem entrar na escola de Cristo e eles devem começar a viver uma vida de sacrifício, de humildade e tudo ali. Eu não sei se acontece, mas nós precisamos trabalhar nisso, né? Porque, Timóteo, você tem que ser um padrão de fiéis. Então, sim, é um lugar para fazer aquilo, mas em nossas casas, mais uma vez, na cidade. Santidade é desenvolvido não simplesmente no deserto, longe da humanidade, mas dentro da humanidade, em relacionamentos com outros seres humanos, com sua esposa, amando ela diariamente. Isso é uma tarefa arduosa e é ali que nós precisamos exercitar-te pessoalmente na piedade. É ali que nós precisamos fazer essas atividades, esse treinamento em justiça. Este é aquele renovação da mente de Romanos 12:2. Onde diariamente nós vamos à luta, colocando de fora nossa velha natureza. Irmãos, mais uma vez, eu sei que eu já tenho mencionado isso. Qual é a sua visão da queda? A queda é devastadora na sua visão? Se é, você vai à guerra. Você vai acordar de reconhecendo. Vai ser uma luta hoje. Meus filhos são grandes pecadores. Nós precisamos ir à guerra. Mas se sua visão, não, a humanidade é razoável, né? Nós precisamos, na verdade, mais autoestima. Se esta é sua visão, sua luta para a santidade vai ser abaixado. Vai ser uma luta fraca. Quanto mais sério sua visão sobre a queda, quanto mais seriedade, quanto mais assim, dedicação você vai precisar para treinar seus filhos e para investir nesta ideia de santidade prática, essas práticas. Então, mais uma vez, vamos pensar na coletividade nestas práticas. Não é só para uma elite, não só para alguém que quer ser um líder na igreja, mas é para todos os santos. Este é o dever de todos nós, toda criança. Sua luta diária tem que ser: eu quero me tornar mais parecido com Cristo. Sacerdócio universal é importante para este conceito. Porque, na verdade, lembra o que a palavra de Deus ensina sobre nós? Em João capítulo 15 e vários outros textos. Que nós precisamos permanecer em Cristo. E eu permanecerei em vós. É vida em Deus. É vida teorreferente. Tudo que nós fazemos, todos os estudos, todos os nossos chamados, nossas vocações, tudo que nós queremos, desejamos fazer nesta vida, tem que ser totalmente ligado, encaixado e debaixo de Deus em Cristo e para a glória dele. Então, para se tornar qualquer coisa, você precisa de disciplina. Disciplina formativa. Aquilo que vai ajudar você a ser graduado, maduro em Cristo. Então, nós precisamos reconhecer como isso funciona. Quais são esses exercícios? O que eu preciso fazer, apóstolo Paulo? Eu preciso rejeitar os fábulos profanos e eu preciso exercitar-te pessoalmente na
na piedade. Todos nós precisamos então estudar a Bíblia, né? Sola Escritura. A Bíblia fala que nós devemos estudar a Bíblia. Então, essa é uma das disciplinas que nós precisamos exercitar diariamente. E às vezes não é fácil meditar na palavra de Deus. É uma prática quase esquecida em nossos dias, meditação. Os puritanos falavam muito sobre meditação, mas nós quase não fazemos isso. Pessoalmente, estou falando de mim. Oração diária, oração nos lares. Cantar os salmos, graças a Deus nós estamos reaprendendo isso, né? Hinos, bom teologia, renunciando ao mundo e vivendo uma vida disciplinada, uma vida espiritual. Tem uma escola mais importante do que isso, amados? A escola de Cristo. Tem um diploma mais importante do que isso? Mas muitas vezes nós dedicamos tão pouco a este supremo objetivo. Então nós precisamos ser ensinados, nós precisamos ser corrigidos e nós precisamos ser educados na justiça. Esta educação formativa é arduoso. Então, irmãos, vamos em frente. Vamos fazer isso junto com os outros. Vamos entrar nesta academia cristã diariamente. Vamos, ingressar naquela academia da igreja. Santidade. Eu gostei como talvez foi Joby que falou assim, escuta as palavras deles. Cada discípulo está devidamente inscrito no programa do Espírito. Espírito de Deus, o Espírito Santo, nós estamos inscritos no programa dele. De reconquistar e reformar seu corpo e mente para novas formas. Não é sendo mais músculos, novas formas. Habilidades e capacidades, como um atleta cujo eu antigo é refeito a algo novo. Depois de 100 dias, de 100 flexões, você se torna mais forte. Algo novo. O Espírito faz a escultura e ambos os mortificação da carne e a vivificação do Espírito ocorrem pela participação em Cristo. Isto é, sendo enxertados na vida e morte de Cristo. Enxertado. Mas os discípulos não são de modo algum passivos neste processo de santificação. Nós precisamos agir. Nós precisamos ser disciplinados. Rejeita os velhos ideas, historinhas, santidade do mundo, aqueles exercícios que eles vão dizer, mas vivam só a Escritura. Deixe que a palavra de Deus te guie nesse processo de santificação. E uma das coisas claramente que a palavra de Deus diz para nós é entrar no ginásio do Espírito Santo. Exercita-te pessoalmente na piedade. Irmãos, nós vamos tem que concluir por causa do tempo. E eu creio que nós já falamos muito sobre essas atividades. Pensa nas atividades bíblicas, aqueles que nós já acabamos de falar. Abnegação. Serviço. Essas são ideias bíblicas, então vamos fazer eles diariamente. Oração uns pelos outros. Leitura. Sacramentos. Ouvir seriamente a palavra do Senhor pregado. Uma vez por semana. Um dia por semana. Repetido ao longo da nossa vida. Isso é parte daquele treinamento. Parte daquela escola. Para que no fim da vida nós podemos parecer um pouquinho mais com Deus. Que é exatamente nosso objetivo de estar aqui nesta vida. O Senhor tem
colocado e tem dado a gente instituições perfeitas para isso. Primeiramente, Ele já deu a igreja para ensinar tudo isso. Ele deu a instituição da família para também continuar este treinamento diariamente. Então, irmãos, você tem uma resolução para este novo ano? Você quer ter uma dieta, perder alguns quilos? Bom, espero que isso aconteça. Eu quero também. Eu quero um pouquinho mais saúde. Eu e Lia, pelo menos nós temos falado, nós vamos tentar. Nós queremos melhorar nossos relacionamentos. Muito bom esses objetivos, essas resoluções. Mas, por favor, para este ano 2018, coloca este objetivo como fim principal. Buscar piedade. Formação espiritual. Crescimento em santidade. Transformai-vos pela renovação da vossa mente de acordo com a palavra de Deus. Vamos fechar a oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti por Tua palavra, que é o suficiente e perfeito guia para nos ensinar tudo que nós precisamos para viver uma vida agradável diante do Senhor. Uma vida santa. Senhor, perdoa-nos nossa negligência e ajuda-nos a ser mais fiéis, mais dedicados e anima nossos corações para que nós podemos entrar na academia de Cristo, aonde nós vamos exercitar pessoalmente na piedade, para que nós podamos Te glorificar. O Senhor é digno de tudo que nós somos. Então ajuda-nos a viver como sacrifício vivo a Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.